Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E eu me comunicava com o irmão Silas, mandava e-mail para ele devolvia, mas eu perguntava, e um dia ele foi até meio assim, duro, porque eu ainda não estava satisfeito com as respostas. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento dentro da Bíblia, uma coisa nova. E quem é você? Quem sou eu para ter essa verdade que os pastores que estão lá não têm? E aí? Mas um dia, naquele mês, houve um encontro em Foz do Iguaçu, onde mais de 4.000 pastores da Igreja Adventista se reuniram, onde foi passado para eles como tratar esse pessoal que estava surgindo dentro da igreja com essa mensagem. Então o pastor da igreja central voltou uma semana depois, aí ele fez essa tarde de estudo, tarde de perguntas. E eu cheguei lá, meio atrasado, eu coloquei 3 versículos num papel, que foi João 17:3, 1 Coríntios 8:6 e Lucas 10:22. E eu cheguei atrasado. Não me lembro por quê. Os diáconos já tinham passado e recolhido os papéis de todo mundo que tinha pergunta. E eu fiquei pensando, puxa, eu vou escrever num papel, vou ter que levar lá, e o pastor vai saber que essas perguntas, essa questão é minha. Eu disse, e agora, o que é que eu faço? Aí eu fiquei ali, pensando, sentado, olhei para o céu está acima. Eu disse, eu vou. Aí eu pedi um papel, me deram, eu escrevi os 3 versículos e botei: pastor, explique a Trindade segundo esses versículos. Levei e entreguei. Tinha um montante de papel, mais ou menos assim, vários papéis com várias perguntas. Ali naquela tarde, ali em cima do púlpito, tinha 3 pastores e vários anciões. E o pastor titular da igreja, tinha um pastor de Caruaru, e tinha outro pastor que é antigo, já estava jubilado. Jubilado não, como é que eu digo? É aposentado? Jubilado? Estava jubilado e estava lá também. Aí o pastor titular da igreja começou passando os papéis. Enquanto isso, eles foram respondendo a primeira pergunta. Responderam a primeira pergunta, foram para a segunda, e o pastor passando os papéis. Aí ele, pum, tirou meu papel. Tirou meu papel. Tu conheceu de longe. Continua, e disse. Quando responderam a segunda pergunta, ele pediu o microfone e disse assim: olha, tem aqui esse conjunto de perguntas, a gente vai botar aqui de lado.
Um outro dia a gente responde, a gente trata. Essa questão aqui, a gente vai responder. E a gente só vai sair daqui hoje, quando todos tiverem entendido. Tá certo? Aí ele citou os versículos que estavam ali, e eu estava sentado. Estavam alguns irmãos ao meu lado, tinha um casal de irmãos sentado no banco, mais ou menos naquela distância. E quando ele leu os versículos, aí ele leu Lucas 22:10. Aí eu disse, está errado. Na minha pressa, eu não escrevi Lucas 10:22, escrevi Lucas 22:10. Aí eu, e agora? O que é que eu faço? E agora, quer cair Vamos numa coisa... identificar. Ele vai saber que sou eu e eu vou apanhar aqui hoje. Aí eu acho que Deus disse assim, levante-se. Vai lá, guerreiro. Aí eu me levantei, né? Aí disse, pastor, Não é assim, não. falando, gritando, e ele não via que ele estava na beirada do púlpito, assim, quase caindo. E eu, pastor, eu quero falar. E ele, nada. Aí tinha uma irmã, assim, ele estava cego, ele estava possesso. Aí tinha uma irmã junto dele, que disse, pastor, o irmão ali quer falar. Apontou. Aí foi quando ele viu, ele disse, diga, o que é que o senhor quer? Eu disse, olha, não é Lucas 22:10 não, é Lucas 10:22. Ele tinha separado. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Ele teve que mudar errado porque ele separou os outros. E ali ele viu, essa aqui é besteira, eu vou responder, né? Não, é que ele quis responder porque ele viu que se tratava-se da Trindade. Que ele tinha ido 15 dias atrás. Mas o seu que você botou errado, ele viu que não tinha a ver com a Trindade. Você tinha que errar, que era para depois você pedir para ele errar. Sim. Aí eu peguei e disse, Lucas 10:22. Aí ele disse, foi bom o senhor ter se levantado. Porque agora eu sei quem foi que escreveu isso aqui. Mas, rapaz, como é que pô? Mesmo que ele tinha separado os Eu vou. Nós vamos responder aqui. Depois eu quero conversar com o senhor. E se o senhor não tirar essas ideias, essa ideia da sua mente, o senhor vai ser expulso da igreja. Havia ali na nave da igreja naquele dia cerca de 70 a 80 membros. A igreja é muito grande, a igreja tem, eu acho que uns 1000 membros. Nesse dia havia, sábado à tarde, 70, 80 membros. Então ele disse, você vai ser expulso da igreja. Eu me sentei, né? Deus está no controle. Eles começaram a responder aquela pergunta. Marabariz não. Olha, tinha um microfone para a membresia falar, e um membro jovem, foi muito agressivo com a minha pessoa. A hora que ele disse, o versículo que ele falou. Aí veja. Três pastores. Naquele dia, ele respondendo a pergunta, cada um falou de um versículo. Eu fui chamado de herege, blasfemo, provocador de confusão e filho de Satanás. O casal de irmãos que estava ali sentado, sim, todos, quando o pastor disse que ia me expulsar, todos os irmãos queridos, de 6 anos de conhecimento, 6 anos de amizade, de convívio, de comunhão. Tanto é que quando eu vou lá na igreja, todos gostam de mim e eu gosto deles. A gente tem um convívio de irmandade. Então veja o que acontece. Todos se afastaram de mim. Eu fiquei só, como leproso.
O casal que ficou junto de mim, o mais perto, foi o casal que estava assim. Quando eles me chamaram de tudo aquilo, a moça, a esposa, olhou para mim e disse: irmão, eu olhei para ela, ela disse: isso é com o senhor? Eu disse: irmão, eu estou achando que é. Estou achando que é comigo. E agora? O que é que eu posso fazer? Aí, o pastor terminaram ali, eu fui embora, ele disse que ia me expulsar. Por que eu vim dar esse testemunho, que é longo, ainda tem outras coisas. Tem um dia que eu fui, mas para encurtar a história, o tempo já está adiantado, que eu fui dar o meu testemunho lá na comissão. Houve várias fases depois disso. Mas eu vim dar esse testemunho aqui agora, para dizer para os irmãos o seguinte, porque, não sei, agora não lembro mais qual foi o irmão. O irmão disse que se a gente tivesse uma igreja dessa, a gente já tinha crescido bastante. Com certeza. Naqueles dias, logo eu fui expulso. E eu, em pensamento, Eu passei por isso. Fiquei quase com isso. Ai, Deus usou a minha esposa. eu passei 4 meses congregando sozinho. Eu cantava o hino, eu fazia a lição, eu orava só em casa. O irmão, quando eu levei a mensagem, o primeiro irmão que eu levei a mensagem, a gente conversou, no fim ele perguntou: você vai congregar onde? Eu disse: em casa. E ele disse: por quê? Eu disse: só. E ele disse: até quando? Eu disse: Jesus sabe. Eu não sei. Então, naqueles dias, quando eu saí da igreja, que eu fui expulso, eu levei meu pensamento e eu disse: o irmão que sair da igreja aqui em Recife, ele não vai passar pelo que eu passei. Eu vou arranjar um lugar. Porque o irmão que quiser sair e não tiver coragem, com medo de não ter para onde ele ir congregar, ele vai ter. Em nome de Jesus, eu creio. Ele vai ter. E graças a Deus, não a mim, graças a Deus, eu tenho cumprido essa promessa. Glória a Deus, amém. Eu tenho cumprido essa promessa. Todos os irmãos, hoje, alguns irmãos não querem congregar presencialmente, mas então a gente está fazendo culto virtual, culto de sábado, culto de quarta-feira. Eu estive preparando uma sala no imóvel que eu tenho ali. Glória a Deus. Na verdade, a sala está pronta e está aberta para qualquer pessoa que abrace essa mensagem e queira congregar conforme uma igreja, conforme o irmão colocou. Nós temos onde congregar. Glória a Deus, aleluia. Não graças a mim, mas graças a Deus. Eu tenho dito para os irmãos lá no nosso grupo o seguinte: nós somos tremendamente abençoados. Glória a Deus, eu creio. Tremendamente abençoados. Deus é abençoado. Porque os 2 principais motivos da abandono de fé de um homem, quando eu falo homem, é no sentido restrito, homem mesmo, não no lato senso, restrito. Os 2 principais motivos de um homem abandonar a fé é o financeiro e o principal de todos é a esposa. É verdade. É a mulher. É verdade. Tudo desigual. E nós somos tremendamente abençoados, porque temos recursos e temos nossas esposas. Se a mulher não acompanhar, Não digo nem acompanhar, porque a minha esposa mesmo ela é católica.
Mas eu falo no sentido, como é que eu diria? Falta de incentivo, né? Não. Eu vou ser claro com os irmãos, me perdoem. Na falta de companheira. Pronto, é isso aí. Entende? Então, o que acontece? Nós, do nosso grupo, No pessoal. temos recursos. Ô, glória. Temos esposas. O que é que está nos faltando? Temos saúde. Uma outra doença que já vem do passado. Nós temos saúde. Nós tínhamos um programa todo ano. Nós visitávamos uma igreja adventista de 3 em 3 meses. Nós programávamos o ano todo, organizávamos, fazíamos os kits. O irmão Carlos é fruto desse trabalho. É fruto desse trabalho. Sábado que vem, a gente vai visitar uma igreja. Está saindo poucas pessoas. Vai eu e ele, e um primo meu. A gente vai lá entregar as matérias. Mas ninguém vai vir. Deixa isso para Deus, vamos fazer a parte da gente. Entregar os materiais. Semeia. Entende? Então esse é o testemunho que eu queria dar, irmão. Tomei um pouco do tempo de vocês, mas para dizer o seguinte: nós temos um lugar para congregar. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.